Saudações! Hoje vamos conversar sobre os Neandertais, povos antigos que deixaram de existir há aproximadamente 40 mil anos. Essas pessoas, fortes e extremamente desenvolvidas para sua época, deixaram um legado genético para os humanos modernos. Vamos analisar se eles são ancestrais diretos do Homo sapiens e quais hipóteses existem sobre as razões para seu desaparecimento. Inscreva-se no canal e deixe seu like. É uma ótima maneira de mostrar que você aprecia nosso trabalho e nos ajudar a criar mais vídeos. Vamos começar. Neandertais. Quem são eles? Aprendemos na escola que os Neandertais receberam esse nome da região na Alemanha, onde seus restos mortais foram encontrados. No entanto, poucas pessoas sabem que os fragmentos de crânio descobertos na garganta do Neandertal não foram as primeiras descobertas dessa espécie humana. O primeiro crânio a ser catalogado, conhecido como crânio número 2, foi descoberto no que hoje é a Bélgica, quase 30 anos antes. A segunda descoberta, datada de 1848, foi um crânio denominado Gibraltar I. Nas décadas seguintes, cientistas e pessoas comuns descobriram um número considerável de restos neandertais de várias idades em diferentes partes da Europa, Ásia Central e Oriente Médio. Isso permitiu a criação de uma imagem geral da existência desses povos antigos, compreendendo sua aparência e nível de desenvolvimento, além de levantar muitas teorias sobre o possível desaparecimento da população, desde teorias puramente científicas até algumas quase fantásticas. A cadeia evolutiva. Por décadas, os cientistas acreditavam que os neandertais eram o elo perdido na cadeia evolutiva, que transformou as primeiras espécies humanas em Homo sapiens. Naquela época, não havia outras opções para preencher essa lacuna na evolução, assim como não existiam tecnologias modernas ou métodos analíticos que pudessem refutar essa suposição. Portanto, os cientistas nem se incomodaram com o fato de que, com base em suas características anatômicas, os neandertais não se encaixavam nesses padrões convencionais. Por exemplo, acreditava-se que eles caminhavam com as pernas flexionadas, o que hoje é altamente questionável. Não se levou em conta que, em muitas de suas características, os supostamente primitivos neandertais eram mais desenvolvidos do que os Cro-Magnons, considerados mais avançados. Pesquisas modernas comprovaram de forma convincente que os neandertais não são ancestrais diretos dos humanos modernos. Homo sapiens. A presença de alguns por cento de genes comuns entre europeus e asiáticos modernos não prova uma relação direta. Esses genes provavelmente surgiram do cruzamento entre neandertais e outros humanos antigos, como os Cro-Magnons, que hoje são considerados nossos ancestrais diretos. Já para os representantes da raça africana moderna, a presença de genes neandertais é de algumas décimas de por cento. Por que os neandertais se extinguiram? Os neandertais acabaram sendo os grandes perdedores, apesar de posições iniciais muito promissoras. Eles possuíam um cérebro muito desenvolvido e volumoso, até maior que o dos humanos modernos. Sua resistência, tamanho muscular e largura dos ombros eram impressionantes. As mulheres dessas tribos eram maiores do que a maioria dos homens europeus modernos. O tórax, em forma de barril, também apresentava dimensões mais impressionantes. Embora os Cro-Magnons fossem muito mais semelhantes aos humanos modernos em sua aparência, estrutura corporal e estrutura craniana, os neandertais eram claramente mais desenvolvidos, física e intelectualmente. Existem diversas versões para explicar sua extinção. Primeira versão: aptidão física. A excelente aptidão física e o desenvolvimento de todas as partes do corpo podem ter sido uma das razões mais prováveis para a derrota dos neandertais na batalha pela evolução. Pesquisas modernas ajudaram a provar que os neandertais, musculosos e atléticos, precisavam de cerca de 1/3 a mais de calorias para manter sua forma física do que os Cro-Magnons, mais altos, mas mais magros. Onde o Homo sapiens se sentia confortável e bem alimentado, os neandertais estavam literalmente passando fome. No mundo animal,
Isso leva diretamente a uma forte diminuição no acasalamento e na reprodução da população, bem como a uma queda na qualidade dos novos representantes de sua espécie. Segunda versão: mudanças climáticas. As mudanças climáticas são outra das versões mais comuns que os cientistas consideraram e consideram mais ou menos prováveis. No entanto, sabemos agora que, quando os neandertais começaram a morrer em massa, o clima na Terra já era significativamente mais confortável do que nos tempos em que, apesar do auge da Idade do Gelo e das condições mais extremas, eles se reproduziam e se espalhavam ativamente pela Europa. Até mesmo seus vasos sanguíneos sinusoidais eram adaptados para aquecer melhor o ar antes de entrar no corpo. Terceira versão: instinto reprodutivo. Outra hipótese sugere um possível instinto reprodutivo fraco e um pequeno número de grupos dentro de uma família ou pequena tribo. Os neandertais viviam principalmente em grupos de 10 a 20 pessoas, enquanto os Homo sapiens, próximos, viviam, se reproduziam e sobreviviam mesmo em condições difíceis, reunindo-se em grupos de 130 indivíduos ou mais. Um pequeno número de pessoas vivendo separadamente e se cruzando dentro de seu grupo leva inevitavelmente ao declínio da raça e à instabilidade genética. Quarta versão: absorção e assimilação. Uma série de prováveis versões do desenvolvimento dos eventos inclui a absorção dos neandertais por tribos mais numerosas de Homo sapiens, sua destruição e assimilação. Eles poderiam ter se tornado vítimas não apenas da expansão agressiva de outros povos antigos, mas também de grandes animais predadores, para os quais os neandertais, enfraquecendo de geração em geração, se tornaram um excelente e fácil alimento. Quinta versão: parasitas e infecções. Alguns pesquisadores citam parasitas e infecções que poderiam ter sido transmitidas aos neandertais pelos primeiros Homo sapiens, que apareceram em seus territórios. Os povos indígenas da Europa não conviveram com novos micro-organismos por milhares de anos, como os Cro-Magnons, por exemplo. Para eles, vírus e infecções invisíveis poderiam ser muito mais terríveis e destrutivos do que a gripe espanhola no início do século passado, ou o coronavírus 100 anos depois. Sexta versão: o campo magnético da Terra. Os cientistas continuam a estudar essa questão. Em particular, eles propuseram e consideram outras razões que poderiam ter sido, se não uma causa direta, pelo menos uma causa indireta do desaparecimento desses povos da face da Terra. Entre essas hipóteses, existem algumas cuja aparição é tão recente que ainda não podem ser confirmadas ou refutadas com segurança. Por exemplo, mudanças globais nos processos de vida no planeta como um todo e entre os neandertais, incluindo com alto grau de probabilidade, podem ter sido causadas pelo fato de que, aproximadamente 42 mil anos atrás, o campo magnético da Terra sofreu uma modificação anômala. Os cientistas acreditam que não apenas a força do campo magnético e, consequentemente, a força de atração podem ter mudado, mas também uma inversão de campo pode ter ocorrido. De acordo com essa teoria, apresentada pela primeira vez na influente publicação DS em 19 de fevereiro de 2021, foi precisamente essa inversão que causou a antiga catástrofe ecológica que levou à morte dos neandertais. Uma conclusão permanece indiscutível. Mesmo no fim histórico de sua existência, os neandertais ainda não possuíam um nível suficiente de desenvolvimento mental para prever seu futuro e tentar mudar alguma coisa. Eles tentaram mudar seu habitat e se adaptar às mudanças, mas o fizeram de forma fraca e ineficaz. Nesse aspecto, eram totalmente como outros animais sem inteligência, que também não entendiam que estavam se extinguindo. Mas os Homo sapiens, mais ativos e inventivos, tendo atingido um nível de desenvolvimento mais elevado, conseguiram superar um número incrível de obstáculos e criar um ramo completamente novo da raça humana na história moderna.
Eles aprenderam a construir navios a vapor e ferrovias, inventaram computadores e voaram para o espaço. Eles salvaram a vida de muitas criaturas vivas. Mas o principal paradoxo é que você e eu estamos tão ameaçados de extinção quanto os neandertais. A única diferença é que entendemos perfeitamente a essência do que está acontecendo e vemos claramente nosso possível futuro, incluindo as ameaças à preservação da vida, não apenas para nós mesmos, mas também para nosso planeta incrivelmente belo como um todo. É bem sabido que, no processo de evolução humana, o desenvolvimento das habilidades de caça desempenhou um dos papéis mais importantes. No entanto, por muitos milhares e até milhões de anos, as pessoas, enquanto aprimoravam suas próprias habilidades de caça, permaneceram o objeto de caça de muitos predadores fortes, astutos e inteligentes. Quem eram esses antigos inimigos de nossos ancestrais enquanto eles mesmos caçavam mamutes e outras presas? E quem é o principal inimigo da humanidade no século XX? Você descobrirá isso assistindo ao vídeo até o final. Predadores antigos. Para começar, uma observação simples, mas surpreendente. Todos nós acreditamos, não sem razão, que o homem é a criatura mais forte e inteligente do planeta. Ele pode ser comparado em termos de inteligência, capacidade de inventar novas ferramentas e mecanismos e de exercer a mais forte influência sobre o destino do nosso planeta, depois de Deus e do cosmos. Mas o fato é que por milhões de anos, desde o surgimento dos mais antigos povos primitivos até os dias atuais, o homem nunca foi o predador ápice na hierarquia do mundo animal por um único segundo. Isso significa que tanto na pré-história quanto hoje, existem animais para os quais o antigo Australopithecus ou os Neandertais, com os Cro-Magnons, bem como os humanos modernos, foram e permanecem tanto presas potenciais quanto alimento de alta caloria. Época do Mioceno. Começaremos nossa jornada pelo mundo pré-histórico da caça humana com a Era do Mioceno. Foi então, há cerca de 20 milhões de anos, que o mais antigo dos ancestrais dos humanos modernos descobertos pelos cientistas, o procônsul, já existia na Terra. É provável que sua existência tenha ocorrido em uma época em que os chimpanzés e os grandes macacos ainda não haviam se separado e eram uma única espécie. Os procônsul tinham características de ambos. Com um peso médio de 20 a 30 quilogramas, esses animais ainda não possuíam a força, as habilidades e a inteligência para competir com outros carnívoros de sua época. Portanto, eram alimento para quase todos os predadores maiores e mais ágeis do que os procônsul. Um homem habilidoso, no entanto, à medida que adquiriram novas habilidades e se espalharam pelo planeta, nossos ancestrais antigos se tornaram cada vez mais difíceis para seus inimigos naturais, que por sua vez, lentamente, mas seguramente, passaram de caçadores de humanos a caçados. O primeiro não foi dos procônsul, mas da espécie de humanos reais. O Homo habilis, ou homem habilidoso, ainda era um alimento saboroso para grandes predadores, como o antigo crocodilo conhecido como Anthroposuchus. Anthroposuchus fala por si só. Os restos mortais desse crocodilo de 8 metros foram descobertos em 2007 em uma das gargantas ao lado de fragmentos esqueléticos fossilizados de duas espécies humanas, representantes do Homo sapiens e do Paranthropus boisei. Aliás, foi o Paranthropus quem é considerado o primeiro povo a aprender a fazer ferramentas de pedra. Pesquisas permitiram sugerir com grande certeza que os crocodilos comedores de homens atacaram nossos ancestrais de forma não episódica por muitos milhares de anos. Como acontece hoje, nossos ancestrais, provavelmente, constituíam uma parte significativa da dieta desses répteis implacáveis. O gato de dente de sabre foi um feroz e implacável caçador de pessoas por muitos séculos e milênios. Esse animal é frequentemente chamado de tigre de dente de sabre, embora do ponto de vista científico esse termo não esteja correto.
Os próprios cientistas geralmente se referem a esses animais extintos como Machairodontídeos. Eles existiram, inclusive em paralelo com várias espécies de humanos antigos, por mais de 2 milhões de anos e se extinguiram apenas há cerca de 10 mil anos. Em termos de tamanho, os gatos de dente de sabre eram notavelmente maiores do que todos os felinos existentes e podiam pesar até meia tonelada. O homem de Heidelberg, o contato mais próximo entre os tigres de dente de sabre e os humanos antigos, provavelmente ocorreu durante a época do homem de Heidelberg, um ancestral não neandertal, nosso predecessor direto. Naquilo que foi, sem exagero, uma batalha mortal entre humanos e tigres de dente de sabre, estes últimos acabaram sofrendo uma derrota esmagadora. Embora nossos ancestrais não comessem esses gatos enormes, eles conseguiram derrotá-los indiretamente. As pessoas aprenderam a fazer ferramentas de caça mais avançadas e, ao longo de vários milhares de anos, destruíram uma parte significativa da megafauna que era a principal fonte de alimento para os Machairodontídeos. Isso, segundo muitos cientistas, tornou-se uma das razões para seu completo desaparecimento da face da Terra. Ursos das cavernas. Outra vizinhança mortal que os humanos tiveram foi com outros antigos e enormes predadores, os ursos das cavernas. Restos humanos e de ursos foram encontrados lado a lado em muitas cavernas pré-históricas, sugerindo que eles provavelmente lutaram não tanto por comida, mas por habitat. Para os humanos, o urso das cavernas era uma presa muito problemática para ser morta por comida. E para o próprio urso, a pessoa tinha pouco interesse. Surpreendentemente, essa enorme besta era predominantemente herbívora. O período de tempo varia de aproximadamente 100 mil a 30 mil anos atrás. E terminou previsivelmente. As pessoas permaneceram, mas os ursos não. Grandes aves também representavam um perigo significativo para nossos ancestrais antigos. Embora mesmo as maiores e mais fortes delas ainda não pudessem exterminar as pessoas em massa, elas podiam facilmente levar crianças pequenas. Uma das confirmações científicas desse fato é a chamada criança de Taung. Este é um crânio fossilizado de um bebê Australopithecus, encontrado na África, que os cientistas estudaram e determinaram ter sido morto pelas patas e pelo bico de uma ave de rapina. Isso não parece implausível, uma vez que casos de águias grandes rasgando crianças humanas em pedaços ainda são registrados hoje. Águia de Haast, uma história separada sobre a luta entre grandes aves e pessoas, embora repleta de mitos e lendas, mas não sem um grão de verdade, existe entre o povo maori da Nova Zelândia. A ave em questão é chamada de Pouakai pelos próprios nativos, e os cientistas são inclinados a acreditar que se trata de uma águia de Haast. Pesando até 14 quilogramas e sendo muito forte, esses habitantes nativos da ilha do sul da Nova Zelândia podem muito bem ter atacado com sucesso crianças maoris depois que se espalharam pelas terras ancestrais da águia de Haast e começaram a destruir o alimento habitual das águias. Em primeiro lugar, eram os moas, uma ave não voadora da Nova Zelândia, que também era do gosto das tribos maoris. Por fim, as águias de Haast sofreram o mesmo destino triste que os ursos das cavernas, os gatos de dente de sabre e muitas outras espécies animais antigas. Podemos notar outros seres vivos que representavam um perigo real para as pessoas há muitos milhares de anos. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante: a história da coexistência, ou melhor, da não coexistência entre humanos e alguns animais pré-históricos. Vamos falar dos lobos terríveis, Canis dirus, parentes distantes dos lobos modernos e ancestrais das hienas primitivas. O nome já diz tudo, né? Deer wolves, lobos terríveis. A história desses animais e sua interação com os primeiros humanos é, infelizmente, uma história de extinção.
Os lobos terríveis viviam na América do Norte, sem grandes problemas de reprodução ou falta de alimento. Eles tinham seu nicho ecológico estabelecido. Mas tudo mudou com a chegada dos primeiros grupos humanos vindos da era glacial. Mesmo os poderosos lobos terríveis não conseguiram sobreviver perto desses novos habitantes. Um fato curioso: a sobrevivência humana, em parte, pode ter se dado pela baixa caloria do corpo humano. Comparado a um cavalo, por exemplo, um humano, mesmo o mais gordo, tem muito menos calorias. Isso pode ter dificultado a caça de humanos por predadores maiores e mais fortes, dando uma vantagem aos nossos ancestrais. Outro ponto interessante, e que tem comprovação científica, é o canibalismo entre os humanos primitivos. Sim, o canibalismo não era algo incomum entre nossos ancestrais. Mas, mesmo assim, um humano não era uma fonte de alimento muito eficiente para outro humano. A quantidade de calorias era baixa, e a caça, provavelmente, bastante difícil. Essa ameaça, de certa forma, continua existindo hoje. Muitos predadores que ameaçavam nossos ancestrais ainda estão presentes. No entanto, graças ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia, conseguimos nos defender com mais eficácia. Mas é crucial lembrar que a natureza sempre busca o equilíbrio. E, infelizmente, o principal inimigo do homem sempre foi, e continua sendo, o próprio homem. Nossas ações e decisões podem causar consequências irreversíveis para todo o planeta. Em resumo, a história da humanidade é repleta de mistérios e segredos. Estudar o passado nos ajuda a compreender o presente e a nos preparar para o futuro.